Olá, amigos! Bem-vindos à 29ª edição do programa Espiritismo Agora. Um programa feito para você que gosta de ler, de estudar e conhecer os assuntos da nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, de São Paulo. Já chegamos até o oitavo oitavo tema do nosso estudo, porque estamos aqui discorrendo a respeito dos fundamentos da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec. E estão lembrados, já falamos de Deus, falamos de espírito e matéria, de evolução, reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. E chegamos no princípio número 8, que é fluidos. Examinamos esse assunto e acreditamos na profundidade, conforme está escrito lá no Livro dos Espíritos e também no livro A Gênese de Allan Kardec. Agora estamos ingressando no tema número 9 do nosso estudo, que é perispírito, que é o 9º fundamento da doutrina espírita. Por essa ordem que nós salientamos aqui. Depois vem mediunidade, vem a pluralidade dos mundos habitados, isto é, a vida em outros planetas, vem erraticidade, que é como vivem os espíritos fora da matéria, quando partem definitivamente do mundo material, depois vem a influência dos espíritos em nossa vida diária e o último tema, que é a ação dos espíritos junto aos fenômenos da natureza. Aí nós encerramos esse conjunto de fundamentos da doutrina espírita para ingressar em temas paralelos ligados também com os estudos que estamos fazendo. Perispírito é o nosso tema, um assunto muito importante. A gente vem falando desde quase o primeiro programa que nós somos constituídos de espírito, corpo físico e perispírito. Vamos então examinar hoje a respeito desse tema para termos uma ideia precisa de como o Espiritismo o apresenta na sua literatura doutrinária. Para examinar este tema perispírito, nós queremos fazer uma recomendação a você. Apanhe o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental da doutrina espírita, e leia as questões 93, 94 e 95. Leia mais de uma vez. Faça algumas anotações no seu caderninho, à parte, e depois apanhe o livro A Gênese. Depois do Livro dos Espíritos, deixa do lado, apanhe o livro A Gênese e leia os capítulos 11 e 14. Leia integralmente, da mesma forma como você fez para estudar fluidos. Só que agora nós vamos direcionar os nossos pensamentos e os nossos estudos para o assunto perispírito. O Livro dos Espíritos, questões 93, 94 e 95, e o livro A Gênese, capítulos 11 e 14. Allan Kardec, como foi um grande professor, sabia que era preciso apropriar as coisas de acordo com as palavras, e melhor dizendo, as palavras de acordo com as coisas certas. Então, ele criou a palavra perispírito, é uma criação de Allan Kardec para fazer uma designação, conforme nós vamos demonstrar em nosso programa, sobre as referências apresentadas pelos espíritos. Perispírito, a palavra peri significa em volta de, em torno de, ao redor de. Espíritos, obviamente, espírito. Perispírito significa em volta do espírito, em redor do espírito, em torno do espírito. Perispírito, em volta do espírito. É assim que o Espiritismo apresenta o significado deste termo criado por Allan Kardec dentro do Espiritismo para fazer a designação de um corpo fluídico do espírito. Então, repetindo, o homem ele é constituído de espírito, perispírito,
e corpo. Quando nós olhamos para uma pessoa, nós estamos vendo o corpo físico. Nós não podemos ver o perispírito, a não ser em determinadas circunstâncias muito especiais, que isso tem a ver com mediunidade, que será o tema número 10, logo a seguir, do nosso trabalho aqui em Espiritismo Agora. E também não estamos vendo o espírito. O espírito não tem forma. Quando o médium diz que está vendo um espírito, na verdade ele está vendo a forma perispiritual, ou seja, ele está vendo o perispírito do espírito, que se identifica de acordo com as suas pretensões, a sua vontade, o seu desejo. Então o homem é constituído de espírito, perispírito e corpo, mas o que nós vemos é somente o corpo. A ciência materialista só cuida do corpo. A ciência espiritualista cuida do espírito. Tudo que se relaciona ao espírito. Perispírito, portanto, é formado de fluidos, conforme bem já falamos no nosso último programa relacionado com fluidos. O perispírito, ele é composto, ele é formado de fluidos. O perispírito é um agregado de partículas, vamos usar a expressão partículas fluídicas, porque fluido é um tipo de matéria ainda não conhecida pela ciência comum. Então, perispírito é formado de fluidos, que é, conforme diz Allan Kardec, na sua maneira generalizada de textualizar, um tipo de matéria ainda não conhecida. E esse tipo de matéria, não conhecido pela ciência, é sutil, é rarefeito e é imponderável. Isto é, não se pode pegar, nem medir e nem pesar, nem fluidos e tampouco perispírito. O perispírito tem como função servir de união entre o espírito e o corpo físico. Não seria possível ao espírito, sem um intermediário, agir sobre a matéria, sobre o corpo físico. Então há necessidade da existência dessa intermediação através de um corpo fluídico, de um agregado. E vamos falar agora e vamos ter que repetir dentro de pouco no nosso estudo. O perispírito tem parte da matéria rarefeita que nós não podemos nem pegar, nem medir, nem pesar, e parte da matéria, essa que nós conhecemos, porque se é necessário um elo de ligação, tem que ter partes, componentes dos dois tipos. Todos os espíritos, anote aí em seu caderninho de estudos, todos os espíritos possuem perispírito. Jamais o espírito deixa de lado o seu perispírito. Aonde quer que ele vá, para onde quer que ele se locomova, ele leva, conduz, porque ele só pode agir no mundo da matéria, porque tudo é matéria, conforme nós percebemos no programa anterior, através do perispírito. Todos possuem perispírito e em nenhum momento o espírito se separa do seu perispírito. Pode deixar o corpo físico, definitivamente, rompem todos os laços de ordem fluídica, que serve de ligação, e rompidos esses laços, o corpo volta para a natureza, a um processo de modificação, de transformação dos elementos químicos que formam o corpo físico. Já vimos lá em nosso programa anterior, são 21, e o corpo, já vamos ver também no nosso programa de agora, esses elementos químicos, então o corpo se decompõe, o corpo físico, mas o perispírito não, ele acompanha o espírito aonde vai, leva o seu perispírito para realizar o que bem desejar. O espírito somente pode se ligar à matéria através desse corpo fluídico. Não seria possível ao espírito agir sobre a matéria sem usar o seu perispírito. Ele não tem como se ligar à matéria diretamente sem ter um elemento de ligação, que é o perispírito, que é formado de fluidos, conforme nós estamos observando aqui em nosso programa. O perispírito, ele é formado de partículas dos fluidos. Agora temos que voltar
no pensamento a nossa matéria anterior, que foram fluidos. Fluidos são matéria, que a ciência ainda não conhece. Nós já vimos lá que a ciência conhece o sólido, o líquido, o gasoso, o radiante, e agora envereda para o campo do conhecimento a respeito de outros tipos de matéria que existem no universo inteiro. Já existem cientistas falando do quinto, do sexto, do sétimo, oitavo estados da matéria. Existem certas teorias já sendo apresentadas, e isso é muito importante porque a ciência tem que cumprir o seu papel, que é o da investigação, o da realidade, e, comprovada a realidade, a da demonstração dessa realidade para o mundo, através de todas as teorias científicas que existem. E o perispírito, então, ele é composto de um elemento material, chamado fluidos, dos quais ele subtrai partículas para a formação. Estamos falando ele subtrai, mas nós dentro de pouco vamos entender que tudo é ligado com o processo de atração magnética do espírito. Como isso se dá? Isso depende das condições morais do espírito. O perispírito, para cada espírito, varia de acordo com algumas variantes que nós vamos apresentar. O perispírito é composto de partículas dos fluidos ambientais de cada mundo, de cada planeta. E varia para cada espírito de acordo com a situação de cada mundo, conforme nós vamos verificar dentro desse nosso estudo. Indo residir, habitar um determinado mundo, o espírito, então, magneticamente atrai partículas dessa matéria, dos fluidos ambientais de cada mundo onde ele vai habitar. Agora nós vamos ter que fazer um breve intervalo por necessidade técnica e logo a seguir retornaremos aqui para a nossa segunda parte. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Voltemos então à segunda parte do programa de hoje. Estamos falando de perispírito e paramos exatamente na informação de que o perispírito ele é formado de partículas de fluidos de cada mundo. Então, quando nós olhamos para o universo, por exemplo, se a gente olhar para o nosso céu, a gente pode imaginar mundos que estão habitados. Temos que entender então que cada mundo tem o seu ambiente fluídico, que são aquelas partículas da matéria que são agregadas pelos pensamentos dos seus habitantes. Talvez seja um pouquinho mais fácil dizer assim: em cada lar, em cada casa, cada família, cada membro da família, com seu pensamento forma uma qualidade, dá qualidade aos fluidos ambientais daquela casa. E varia o que podem ser mais leves, mais pesados, mais sutis ou não, mais rarefeito, de acordo com o pensamento de cada pessoa. Assim também, reunindo, podemos falar de cada planeta, de cada mundo. A constituição do perispírito, portanto, varia conforme o grau de adiantamento do espírito, se ele é mais elevado ou menos elevado. Então, como é um processo de atração, de agregação pela qualidade dos pensamentos,
Posso dizer que magneticamente, pelos pensamentos, nós atraímos e agregamos e combinamos e damos qualidade aos fluidos. Ora, nós atraímos e damos qualidade, de acordo com a qualidade dos pensamentos. Isso varia, obviamente, de acordo com o grau de evolução de cada espírito. Existem os mais adiantados e os menos adiantados, se quiserem, os mais atrasados. Portanto, a constituição do perispírito não é idêntica entre todos os espíritos. A constituição de cada perispírito não é idêntica aos demais. Varia de acordo com o grau de evolução de cada um. Varia de acordo com a qualidade de pensamentos de cada um. O que dá realmente qualidade à matéria chamada fluido do perispírito está na razão direta do pensamento. Os espíritos mais adiantados atraem partes mais puras dos fluidos do planeta. Vamos repetir? Os espíritos mais adiantados atraem magneticamente partes mais puras, mais sutis dos fluidos do planeta. Isso os espíritos mais adiantados. E os espíritos menos adiantados ou mais atrasados, como você queira, atraem partes mais grosseiras dos fluidos. Como é matéria, nós podemos agora imaginar que aqueles que são mais adiantados podem mais facilmente se locomover, movimentar ou deslocar o seu corpo fluídico, o seu perispírito. Os menos adiantados, magneticamente, ficam atraídos aos lugares onde ele viveu ou está pensando. Os outros se sentem mais leves para se transportar. E os menos adiantados, obviamente, é o contrário, se sentem mais atraídos e magneticamente imantados nos ambientes nos quais está também ligado o seu pensamento. Agora, uma explicação bastante interessante. Isso é importante para nós estudarmos Espiritismo e esse assunto perispírito dentro da linguagem de Allan Kardec. A constituição do corpo físico é sempre idêntica em todos os encarnados. A constituição do corpo físico. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma série de elementos químicos apresentados pela ciência que formam o nosso corpo físico. Qualquer pessoa tem essa constituição. Qualquer pessoa tem essa constituição. É assim que a ciência natural apresenta a constituição do corpo físico. Desde o carbono até o oxigênio aí embaixo, que é de número 11. E mais os seguintes, que também formam o corpo físico. Desde o nitrogênio, enxofre, sólido, cálcio, manganês, selênio, até flúor. Todos os corpos físicos possuem esses 21 elementos, segundo a ciência. O que é que nós falamos do perispírito? O perispírito varia de pessoa para pessoa. Está na razão direta de algo que é muito importante salientar aqui hoje em nosso estudo em Espiritismo Agora. Se nós apanharmos o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelhos, Céu, Inferno e a Gênese, nós vamos notar estas informações. E Allan Kardec faz, então, a pergunta seguinte. Pergunta número 93 no Livro dos Espíritos. O espírito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? Uma boa pergunta. Aliás, nós começamos o programa pedindo a você que lesse a pergunta 93, 94 e 95. Está lembrado? Então, olha, a pergunta é esta daqui. O espírito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? Resposta dos espíritos a esta pergunta de Allan Kardec. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser.
dependendo do grau de elevação de cada espírito. A observação que Allan Kardec faz, então, no Livro dos Espíritos, essa questão 93. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Lembra-se que começamos peri em volta de espírito, em redor do espírito. É a mesma coisa por comparação. Aqui nós temos a ilustração de um grão e também do perisperma, aqui endosperma. O espírito ele é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas para nós, diz os espíritos, ainda muito grosseiro. Esta situação do espírito envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, ele é importante para nós, os espíritas, porque já incorporamos no nosso conhecimento que o espírito ele necessita de 2 corpos quando ele está encarnado. Ele necessita do corpo físico e também necessita do perispírito. Se nós separarmos, preste atenção, separarmos o espírito do corpo físico, o espírito ainda pode agir. Mas se pudéssemos separar o espírito do perispírito, ele não poderia agir sobre a matéria. Então, há uma necessidade fundamental para a existência de um corpo que é um traço de união do espírito com a matéria para que o espírito possa realmente agir sobre ela. Nós falamos anteriormente que o nosso corpo físico ele é formado dos mesmos elementos, mas cada perispírito é composto de partículas dependendo de um determinado grau de moral do espírito. O que faz realmente o processo de atração magnética do espírito para a composição do seu perispírito é a sua condição moral. Quando nós falamos lá atrás, os espíritos mais adiantados, nós queremos dizer os espíritos mais adiantados intelectual e moralmente falando. Intelectual, volume do conhecimento e do ponto de vista moral, do conhecimento moral, é da ética, é o comprometimento que ele tem relacionado com o aspecto de vida com os outros seres, a maneira como ele se relaciona. Quanto mais elevado moralmente for o espírito, obviamente, melhor e mais elevado será o seu perispírito no que respeita à composição das partículas mais sutis do ambiente fluídico em que ele reside. E os que são menos adiantados, moralmente falando, o seu perispírito, numa linguagem bem simples, é mais pesado, mais grosseiro, há mais dificuldade, inclusive, do espírito se deslocar do ambiente em que ele vive. Então, por uma comparação, se é que nós podemos fazer isso assim tão filosoficamente, a Terra é considerada um planeta de provas e de expiações. Os espíritos que residem no planeta Terra, todos estão envolvidos ainda, digamos, dramaticamente com a sua questão de ordem moral. O que falta ainda é um avanço moral, porque do ponto de vista do conhecimento, nós já avançamos bastante, sim. Mas do ponto de vista do conhecimento e da prática da moral, das regras, da boa regra de relacionamento entre os homens, os seres que residem em nosso planeta, ainda nós precisamos avançar mais. Quando os habitantes da Terra tiverem adquirido uma condição moral superior, as partículas que formam o nosso ambiente fluídico, as partículas serão melhores. Portanto, o perispírito de cada habitante será mais leve, ele poderá se deslocar com maior facilidade. Olha, estamos falando do perispírito como um agregado de matéria fluídica, chamada matéria fluídica, matéria de composição atômica, formada de átomos, rede atômica, e ela serve apenas como intermediário entre o espírito e o mundo em que ele está vivendo, para o relacionamento com a matéria. Começa pelo corpo físico e também com os demais tipos de matéria que existem em cada mundo. Agora nós vamos encerrar o nosso programa, esse nosso de número 29,
E queremos agradecer a você que tem escrito para Espiritismo Agora. Continue escrevendo, está aí embaixo, aí você pode ler no seu monitor o nosso endereço. Escreva para Espiritismo Agora. Nós responderemos a todos. Faça as suas perguntas, tire as suas dúvidas, apresente as suas observações. Pela sua atenção, nós queremos dizer muito obrigado e queremos contar novamente com a sua audiência no nosso próximo programa.